do nosso Programa de Formação do Educador em AEP. Na aula de hoje, vamos falar então sobre compreender a visão cristã de currículo. Esta aula faz parte do Programa de Formação e ela foi escrita pela professora Ana Beatriz Rinaldi, gestora do conhecimento da ESEP, cujo currículo vocês podem ver aí na tela. E será apresentada por mim, professora Elizabeth. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre os fundamentos curriculares que norteiam a nossa prática escolar nas escolas e projetos que usam a AEP como fundamento. Ao final desta aula, nós esperamos que você tenha condições de definir o que é currículo, de caracterizar um currículo cristão, já que estamos falando de um modelo específico de currículo, e também de mostrar a importância de um currículo cristão. Nós sabemos que o currículo é um documento da escola, mas ele é muito mais do que simples papéis. É aquilo que de fato acontece dentro da sala de aula, na relação professor e aluno, no processo de ensino e aprendizagem. Antes de iniciarmos a nossa pesquisa a 4 passos, nós gostaríamos de inspirá-los através dessa imagem que vocês estão vendo aí. Trata-se do fenômeno da piracema, que é um fenômeno em que os peixinhos nadam contra a maré, travando uma verdadeira luta contra a correnteza para alcançarem os seus objetivos finais, que são se reproduzir. Assim, o povo de Deus precisa escrever e utilizar currículos cristãos, que é um processo parecido com nadar contra a maré, para que assim as crianças que estão sendo educadas no modelo escolar bíblico possam receber os nutrientes necessários para se desenvolverem integralmente. Usar um currículo cristão, então, é como nadar contra a maré. E nós sabemos que o nosso objetivo, assim como os peixes têm um objetivo, nós também temos, é transmitir a mensagem do Evangelho à próxima geração. E é com esse objetivo em mente que nós vamos lutar e nadar contra a maré para alcançar os corações, então, dos nossos alunos. Agora, nós iremos para a nossa pesquisa a 4 passos. E o primeiro passo é o pesquisar, que se subdivide em alguns momentos. O primeiro é a pesquisa do que é, dos conceitos. E quando falamos de fundamentos curriculares, estamos falando que a educação cristã requer um currículo vivo, um currículo que inspire e cultive o homem interior que está nas crianças. Sabemos que as crianças não são apenas os corpos físicos que estão na nossa sala de aula. Elas têm uma alma, que é onde estão as suas emoções, os seus sentimentos, sonhos, medos e desejos. Lá também está a vontade das crianças, que precisa ser direcionada para que elas tenham uma vida virtuosa. E também nas crianças existe o principal, que é o espírito. O espírito das crianças é aquele que deseja aprender sobre Deus, sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que Deus tem para elas. Um currículo vivo, então, é aquele currículo que está enraizado na palavra de Deus e pronto para oferecer os nutrientes que as crianças precisam para se desenvolverem integralmente. Quando buscamos a definição de dicionário de currículo, encontramos algumas e nós vamos então compartilhar com vocês o que nós conseguimos encontrar. No dicionário Michaelis e Aurélio, a definição de currículo é uma palavra do latim que significa ação de correr, pequena carreira, atalho, curso ou conjunto das matérias de um plano escolar ou de um curso escolar. Currículo é também a parte de um curso literário. Mas Noah Webster, que foi um cristão, escreveu um dicionário com cosmovisão bíblica. E no seu dicionário também encontramos a definição de currículo. Para Noah Webster, no dicionário Webster 1828,
Currículo é mover-se rapidamente por uma carreira, por passos ou etapas. É mover-se sobre ou caminhar rapidamente por etapas. É prosseguir ao longo de uma superfície, estender para espalhar. César Cole também definiu currículo. Ele disse que currículo é uma disciplina ou matéria em um plano geral de estudos e que é um projeto que preside as atividades educativas escolares, define as suas intenções, proporciona guias de ações adequadas e úteis para os professores, então, que vão aplicar aquele currículo, que são diretamente responsáveis pela execução daquilo que está proposto no currículo. Para Lawrence Steinhaus, currículo é uma tentativa de comunicar os princípios e características essenciais de um propósito educativo, de tal forma que permaneçam abertos à discussão crítica e possa ser efetivamente transladado à prática. Então, isso é o que nós temos de currículo no dicionário. E quando trazemos, então, para o nosso contexto, um currículo cristão para a abordagem educacional por princípios é aquele que produz um currículo vivo, pois as verdades e a autoridade da palavra de Deus estão no coração de cada matéria e também no coração do método em si. Na EP, as disciplinas são unificadas biblicamente, historicamente e governamentalmente. Então, Elizabeth Humans nos define aí o que é o currículo na escola de AIP. É aquele curso, aquela carreira, aquele plano que nós seguimos com os nossos alunos, mas que ele é unificado, tendo a Bíblia como o ponto central. Então, vamos ensinar tudo o que o currículo propõe, partindo do ponto de que a Bíblia está no coração deste currículo, assim como no coração das disciplinas e no coração do método da abordagem educacional por princípios. Um currículo cristão, definiu Elizabeth Humans, a título de ilustração, raciocinemos sobre qual seria o produto final de um programa escolar em que as disciplinas não glorificam a Deus e nem aos princípios de Deus. Os livros são escritos com uma visão secular, o professor que desenvolve não é cristão, os métodos e ferramentas não cristãos são empregados. O produto final, então, não poderia ser uma educação cristã. Então, em um dos seus livros, ela fala que se em uma escola não tem a glória de Deus como central e a sua palavra como centralidade do currículo, se não tem princípios, se os livros têm uma visão secular que é oposta à visão bíblica e os professores não creem em Deus, nós não podemos ter, então, uma educação cristã. Para que a educação seja cristã, é importante que os métodos utilizados, os professores escolhidos, os princípios de Deus e a palavra de Deus estejam unificados, pois assim, então, nós podemos ter um currículo e aplicar um currículo cristão. Assim, o produto final é uma educação cristã. Um currículo cristão deve expressar a fé, os princípios bíblicos e a cultura própria do cristianismo. A religião cristã tem uma cultura e na cultura cristã nós temos a nossa fé em Deus, temos os princípios da palavra de Deus e eles precisam então compor a expressão deste currículo que a gente se propõe a utilizar. Um currículo que não tem a Bíblia como fundamento não pode ser, então, denominado um currículo cristão. Na pesquisa acadêmica, nós vamos falar um pouquinho, na pesquisa de tema, nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos das disciplinas em um currículo cristão. Então, é primordial que em nossa mente e em nosso coração esteja assentada a ideia
de que para uma escola cristã ser denominada cristã, ela precisa ter a Bíblia como fundamento e como centralidade. Na pesquisa bíblica, nós temos então o versículo-chave, que está lá em Atos, capítulo 20, versículo 24, que diz: "Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus." Assim como os peixinhos no fenômeno da piracema têm o seu objetivo, os cristãos precisam ter um objetivo muito claro. E esse objetivo, ele está em uma carreira que a palavra de Deus trata de forma muito pontual. Cumprir a carreira é como viver o currículo desenhado por Deus, estabelecido por Deus para a nossa vida. Assim como a nossa vida tem um currículo, uma carreira, a nossa escola segue um currículo e uma carreira. E o objetivo final deste currículo, então, que tem a palavra de Deus como centralidade, é dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Isso enquanto ensinamos as matérias escolares, isso enquanto nos relacionamos com os nossos alunos, com os pais dos nossos alunos, no cotidiano, no momento de brincar, de se alimentar, de serem cuidados e principalmente no momento em que eles têm contato com o conhecimento junto com a palavra de Deus. Para encerrar esse primeiro bloco, nós gostaríamos de deixar uma pergunta para vocês refletirem. O que faz, então, um currículo ser considerado cristão? Nós definimos pelo dicionário, pela abordagem educacional por princípios, vimos a reflexão bíblica a respeito disso e agora fica a pergunta: como podemos, então, delimitar, separar, o que é um currículo cristão do que não é? Se a nossa prática está sendo uma prática cristã ou não. Isso é importante para que nós ajustemos as coisas e prossigamos, então, na nossa tarefa de fazer abordagem educacional por princípios. Neste segundo momento da nossa aula, nós vamos, então, fazer a pesquisa de tema. Primeiro de tudo, vamos caracterizar um currículo cristão. Quais são, então, as características de um currículo que pode ser denominado cristão? Primeiro de tudo, e mais importante, então, a centralidade da palavra de Deus. Um currículo cristão tem a Bíblia como texto central e também considera a palavra de Deus a fonte do conhecimento. Em nossa visão cristã, nós sabemos que de Deus, que é soberano, emana o conhecimento. Então, o currículo que tem a palavra de Deus como central, ele vai transmitir esse conhecimento de forma pura, verdadeira e sem nenhum tipo de impurezas. Assim as crianças receberão um alimento sólido e consistente. Um currículo cristão tem a visão dos assuntos segundo a tríade fundamental, que é criação, queda e redenção. Por exemplo, se vamos trabalhar ciências naturais, um assunto, qualquer assunto, água, vamos seguir a tríade de criação, queda e redenção em ciências naturais no assunto da água. Se vamos trabalhar em geografia, cartografia, vamos seguir a tríade criação, queda e redenção para trabalhar o assunto cartografia na disciplina de geografia e assim por diante. É muito importante que nós ajustemos a nossa cosmovisão para enxergar nas disciplinas, nos assuntos que nós vamos trabalhar, a tríade fundamental. No currículo cristão também, nós temos a aceitação do mundo criado por Deus e condução ao relacionamento com Ele. Então, nós somos criacionistas. Cremos que Deus criou o mundo e que tudo está sendo conduzido para que o homem
reative o seu relacionamento com o Criador. É claro que após a queda, esse relacionamento foi rompido. Então, Deus busca reconectar-se com o ser humano. E isso é básico na prática de um currículo cristão. Sempre devemos fazer com que o aluno compreenda que o Criador deseja se relacionar com ele, como um pai se relaciona com os seus filhos. No currículo cristão também nós temos a característica de que a definição de cada disciplina é uma definição bíblica, com seus propósitos distintos, que nós trabalharemos então na fundamentação. Então, o currículo cristão, ele contempla as disciplinas acadêmicas com uma visão, então, dos fundamentos baseada na palavra de Deus. E ele busca em fontes primárias as suas pesquisas, as suas definições, em dicionários como o Webster 1828, que traz uma visão mais clássica, mais refinada e contextualiza, então, as disciplinas acadêmicas. Em um currículo cristão também, nós selecionamos os assuntos a partir de uma cosmovisão bíblica. O professor que trabalha com a abordagem educacional por princípios, seja em escolas ou em projetos, precisa ajustar a sua cosmovisão e alinhá-la à palavra de Deus, pois os assuntos serão selecionados de acordo com a visão cristã de mundo, da vida e do ser humano. Os materiais utilizados, eles são criteriosamente selecionados. Nós vamos então buscar os melhores textos, as melhores ilustrações, os exercícios mais eficazes para trabalhar com os nossos alunos. Em tempos de superficialidade, nós vamos nos aprofundar em nossa busca por materiais que sejam criteriosamente selecionados e que visem a formação completa e de forma robusta do aluno que está na nossa sala de aula. Um currículo cristão, ele precisa ser aplicado por um professor regenerado. Fomos alcançados pela cruz de Cristo, fomos redimidos através do sacrifício do nosso Senhor, e isso tem que gerar em nós uma regeneração, para que ao estarmos ali com os nossos alunos, possamos de fato apresentar a eles as disciplinas sob uma cosmovisão bíblica e de forma que impacte a vida dos nossos alunos. Os métodos e ferramentas de ensino são também fundamentados nas escrituras. Na abordagem educacional por princípios, nós temos 12 ferramentas que apoiam, então, a nossa prática ali com os nossos alunos. Essas ferramentas podem ser utilizadas de maneira abundante em nossas escolas e projetos, pois elas estão fundamentadas na palavra de Deus e vocês na formação, aí na trilha de formação, vão ter acesso a essas ferramentas. Se você encontrar outras, tenha sempre em mente o critério de verificar se elas são condizentes com a palavra do Senhor. Tendo então definido quais são as características de um currículo cristão, nós vamos raciocinar por princípios. Sabemos que nós temos 7 princípios que eles podem ser aplicados amplamente, mas hoje nós vamos escolher relacionar o tema do currículo ao princípio do caráter. Por quê? Porque para traçar um currículo excelente e cumpri-lo com excelência, é preciso ter um caráter perseverante, um caráter pesquisador e com muito empenho em elaborar algo que seja condizente e centrado na Bíblia. Nós, professores cristãos, precisamos arregaçar as mangas e produzir, então, um currículo que vai exigir de nós muita persistência, trabalho árduo, pesquisas, já que precisamos nos aprofundar
e principalmente empenho. Lembra que nós falamos na pesquisa bíblica sobre a carreira que Deus propôs para nós? Baseados nessa vocação, nós vamos então nos empenhar para desenvolver um bom currículo. E isso fala muito sobre o princípio do caráter, que é o princípio que fala sobre as nossas marcas. Quando chegarmos na sala de aula com as nossas crianças, adolescentes e jovens, eles precisam nos reconhecer como alguém que tem um caráter virtuoso, alguém que imita o caráter de Cristo e alguém que eles possam também imitar o caráter. Uma das necessidades das crianças, colocadas por Deus nas crianças, é a necessidade de modelos. Eles precisam de modelos de caráter cristão para que eles possam crescer, se espelhando, imitando as condutas. E quando o professor tem no seu caráter perseverança, um pesquisador assíduo e empenhado em cumprir as suas tarefas, ele então está muito próximo daquilo que Deus espera de nós. Tendo raciocinado por princípios, nós então vamos relacionar com aquilo que está à nossa volta. Qual é o diferencial então acadêmico de um currículo cristão? Os alunos conseguem ao longo do ano diferenciarem-se pela melhoria da escrita e através dela externam a renovação da mente que a palavra de Deus pode proporcionar em suas produções que vão para os seus fichários. O aluno de AEP gosta de escrever, pensa a vida e registra o que aprendeu. Nós então sabemos do padrão tríplice da mente para que a nossa mente seja renovada de acordo com a palavra de Deus em cada tema que vamos trabalhar. Então, o nosso aluno que está ali na sala de aula, tendo acesso ao currículo cristão, ele vai mostrar melhoria na sua escrita, porque quando ele treina, quando ele corrige, quando ele escreve rascunho, escreve a versão final, ele vai então passando por esse processo de renovação de mente. O aluno da AEP, ele tem que gostar de produzir textos, registros, porque na base daquilo que ele está aprendendo, ele faz reflexões sobre a própria vida, sobre o que ele pode melhorar, e ele então registra, tornando permanente aquela nova aprendizagem. Agora nós vamos então passar pelos passos de construção de um currículo cristão. Primeiro de tudo, nós temos que dar uma ênfase em nosso currículo para a formação de caráter. Então, quando no relacionar nós falamos sobre a persistência, sobre correção, isso tudo faz parte do nosso propósito de formar o caráter das crianças. Então, quando você vai escrever o currículo, você tem que desafiar os alunos para que o caráter deles seja aperfeiçoado. Lembrando que o professor deve ser um modelo e o professor deve imitar o caráter de Cristo para que os alunos possam então também aprender o que significa um caráter cristão. No currículo cristão, nós vamos também utilizar a linha do tempo do cristianismo de modo a perceber a perspectiva providencial da história. Então, nós sempre dizemos, os alunos precisam saber que Deus está escrevendo uma história que começa na eternidade passada, termina na eternidade futura, que na verdade não tem fim, e eles estão inseridos nessa história, que é a história de Deus. Deus os escolheu para estar onde eles estão, exatamente no momento em que eles estão, com as pessoas que eles estão. Isso tudo faz parte da providência de Deus. E por isso, nós usamos a linha do tempo, para que os alunos sintam a confiança, a segurança de que eles não estão soltos no espaço e no tempo, mas eles estão conectados a uma linha do tempo
providencial do Senhor da história. As crianças também, ao utilizarem, ao passarem, viverem o currículo escolar cristão, elas devem perceber que ele é coerente e conectado com os assuntos e áreas do conhecimento. E as disciplinas, elas interagem entre si, elas são integradas. Então, quando eu vou ensinar ciências naturais, muitas vezes este conhecimento será conectado com geografia, conectado com linguagem, conectado com artes, porque as disciplinas no currículo cristão, elas interagem entre si e se conectam. Para isso, é muito interessante, é muito importante utilizarmos a linha do tempo, para que as crianças percebam que naquele momento histórico estavam acontecendo diversas coisas ao redor do mundo, no país em que elas estão, em outros países. Assim, elas têm uma visão ampla da providência de Deus, tanto na história quanto nas disciplinas. Outro fator muito importante no currículo cristão é o professor que aplicará este currículo. Nós, professores que estamos nas salas de aula, precisamos compreender que para utilizarmos então este currículo diferenciado, nós precisamos dominá-lo. O que é dominar o currículo? É conhecer o currículo, saber os temas, ter estudado sobre os assuntos e dominar, ter o domínio daquela aprendizagem. O professor que usa o currículo cristão, ele ama, ora e importa-se com os seus alunos. Nós não podemos ser neutros em relação aos relacionamentos com as crianças que estão sob os nossos cuidados. Nós precisamos amá-los, orar por eles e se importar com as suas necessidades, com as suas dores, com as suas alegrias e com os seus sonhos. Uma das definições bíblicas de professor é um tutor. E um tutor é aquele que conhece de perto cada aluno. Nós não ensinamos classes inteiras, nós ensinamos alunos um a um. O professor que usa o currículo cristão, que é o professor cristão, ele conhece a si mesmo pela lente da palavra e pode ser imitado pelos seus alunos. Ele tem clareza quanto ao seu valor e ao seu propósito. Ele sabe que ele foi criado para a glória de Deus e que ao desempenhar o seu papel de professor, ele está cumprindo o grande mandato cultural e também a grande comissão de fazer discípulos. Pois através da educação, nós estamos cumprindo a grande comissão. O professor pode ser considerado, então, o currículo vivo, pois ele está ali na sala de aula. Os alunos não vão acessar os documentos escolares, eles vão acessar as pessoas que estão ali transmitindo conhecimento e transmitindo vida, pois aquele conhecimento é um conhecimento bíblico. O professor que usa o currículo cristão, ele deve estar em uma constante busca pela erudição, que é o saber elevado sobre a disciplina que ele vai ensinar. Nós, professores, não podemos nunca parar de estudar. Devemos sempre estar nos aperfeiçoando para que possamos, então, ser este currículo vivo de qualidade para as nossas crianças, de forma que o nome do Senhor seja honrado. Outro tópico importante é o currículo oculto. A definição de oculto é escondido, colocado fora da vista ou secreto, não conhecido e misterioso. O que seria então esse currículo oculto? É a parte do currículo que não está escrita no documento. É aquilo que acontece na vivência, no dia a dia, no contato com os alunos, nas trocas de experiências, no momento de compartilhar. E principalmente fala muito sobre quem o professor é.
pois ele vai seguir um documento, mas no momento da aula é ele e os seus alunos, vida na vida. O versículo que está destacado para falar sobre o currículo oculto é o de Marcos 4:22, que diz: porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. E o outro versículo é Mateus 13:25, que diz: mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e se foi. Então, o currículo oculto, ele exige de nós uma grande atenção, porque a sua influência é forte, né? Quando eu estou com os meus alunos, o que eu digo a eles gera uma influência muito forte, porque eles me conhecem, se eles estão conectados coração com coração comigo, eles confiam em mim, e porque ali na sala de aula o processo é vida na vida. Então isso gera uma grande influência. O aprendizado se dá muito mais pela via não verbal do que pela via verbal. Então é o meu jeito de ser, o meu modo de me comportar, de me vestir, de me apresentar diante deles. Se eu estou sempre atrasada ou se eu me preparo e chego antes. Se a minha aula está bem preparada ou mal preparada. Isso tudo compõe o currículo oculto. O perigo que existe no currículo oculto é, quando descuidamos dele, podemos até ter boa vontade, boas intenções, mas nem sempre o resultado vai demonstrar essa boa vontade ou boas intenções. Então, nós precisamos ter sempre em mente que o que nós fazemos, falamos e a forma como nós o fazemos e falamos impacta também a vida dos alunos, assim como aquilo que nós ensinamos, aquilo que está no fichário das crianças. Os passos, então, para desenvolver um currículo cristão, que vocês têm aí no slide, eles são importantes para nortear o momento ali, então, da produção do currículo, né? Qual é o primeiro passo, então? Definir vocabulário. Seja qual disciplina for, qual nível for, qual faixa etária, crianças pequenas, crianças mais velhas, adolescentes, nós precisamos definir. As palavras precisam ser redimidas, né? Elas passam com o tempo, elas têm os seus significados alterados pela cultura, pela forma que elas são utilizadas. Então, nós precisamos defini-las, de preferência biblicamente, com um bom dicionário. Nós sempre recomendamos o Webster 1828 para fazer, então, essas definições de vocabulário. O segundo passo é pesquisar as palavras que nós definimos nas escrituras. Então, sabendo o significado das palavras no dicionário, nós vamos para as escrituras e definimos então nos contextos que elas se apresentam ali. O terceiro passo é raciocinar e chegar à conclusão a partir das definições do dicionário e das definições bíblicas das escrituras. O quarto passo é pesquisar e descobrir a história cristã daquela matéria. Por exemplo, matemática, fazer uma pesquisa sobre a história cristã. Quais foram os matemáticos cristãos que se destacaram no contexto de elaboração das teorias, os momentos em que isso aconteceu, colocá-los na linha do tempo. Essa pesquisa é muito importante. O quinto passo é estruturar o plano de curso de acordo com os 7 princípios. Então, nós temos os 7 princípios de governo, e aí, tendo feito essa primeira parte, nós vamos estruturar o nosso plano de curso a partir desses princípios. O sexto passo é escrever o plano de curso para uma série específica. Então, por exemplo, eu defini a matemática, fiz a pesquisa histórica, fiz o plano de curso. Agora eu vou definir a série que eu vou me aprofundar.
Vai ser primeira série, segunda série? Qual é a série? Para quê? Para que nós cheguemos nas necessidades da faixa etária, da idade daquelas crianças que vão utilizar esse currículo. O 7º passo é escrever o desenvolvimento do curso, tendo em vista tudo que eu pesquisei, a faixa etária que o aluno está, que eu vou escrever o currículo, eu vou então desenvolvê-lo a partir também do conhecimento que eu vou buscar adquirir através das pesquisas para aquela disciplina específica. O objetivo final é ter currículos de todas as disciplinas, mas se você está começando agora na EP, você vai então começar uma a uma. É importante nós nos dedicarmos com afinco em uma coisa por vez, pois assim o currículo será profundo, bem estruturado e completo. A conclusão, então, que nós chegamos é que um currículo cristão, ele precisa ser capaz de equipar e treinar plenamente os nossos jovens a servirem fielmente a Cristo, em seus chamados como líderes virtuosos em cada esfera da vida. Essa foi uma definição que nós retiramos do livro Renovando a Mente do Educador. Então, quando estamos ali no processo de pesquisa, que é um trabalho árduo, cansativo, que demanda esforço mental, esforço físico, nós devemos sempre visar qual é o nosso objetivo final. Equipar e treinar a próxima geração para que ela seja composta por líderes servidores virtuosos em todas as esferas da vida, independente da área que eles desejem seguir. Se quiserem trabalhar em casa, que eles sejam virtuosos, pessoas de caráter e piedosas. Se eles querem atuar no meio público, na vida pública, sendo políticos, pessoas que servem a sociedade, que eles tenham estes mesmos traços de caráter na vida pública. Se eles querem atuar em setores de serviços ou com profissões que sirvam as pessoas, que eles façam isso de forma virtuosa, piedosa e que revele o amor que eles têm ao seu Deus. E para terminar a nossa aula, nós vamos registrar. As questões estão aí, você pode fazer em uma folha de fichário, mas é importante que você registre. 1. Escreva com suas palavras a definição de currículo cristão e as características. 2. Por que um currículo nunca é neutro? Então, quando nós falamos de um currículo cristão, nós vimos que ele não é neutro, assim como o currículo secular também não é neutro. Todo currículo ele tem uma intenção que é impossível ser neutra. A nossa intenção está muito bem definida e todo currículo tem, então, uma intenção. Por que nós devemos escrever, então, o nosso próprio currículo? Pensando em tudo que nós falamos, né, sobre a importância do currículo, por que então nós temos que escrever um próprio currículo para a nossa escola ou para o nosso projeto? Podemos usar currículos seculares em nossas escolas cristãs? O que você acha depois de tudo que nós vimos? Cabe um currículo não cristão em uma escola que se pretende cristã? De acordo também com Elizabeth Yumas, que nós dissemos lá no início. E, em 5º lugar, escolha uma disciplina e elabore um currículo para essa disciplina, utilizando os 7 passos que eu falei, então, agorinha, né? Da elaboração do currículo cristão. Então, você vai escolher uma disciplina, pode ser a que você leciona ou alguma outra, e você vai seguir os passos para elaborar o próprio currículo. Assim você está servindo a Deus, a escola ou ao projeto que você está inserido e também desenvolvendo a habilidade de escrever currículo que nós utilizamos aqui na nossa aula. Esperamos em Deus que você seja muito abençoado e inspirado ao escrever os currículos na sua escola ou projeto. E também que os seus alunos
sejam nutridos profundamente com as verdades de Deus ao ser aplicado esse currículo que você está escrevendo. Que Deus te abençoe.